A gente vai tratar um pouco mais deste assunto, sanções, o impacto que elas têm para a economia da Rússia, para a Europa e para o mundo todo, a repercussão dessas sanções para a economia europeia e global. Para isso, nós convidamos o economista Diogo Lisboa, que é pesquisador do Centro de Estudos e Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a vocês e todos os telespectadores, um prazer. Bom, a gente estava mostrando aqui, acho que o senhor conseguiu acompanhar, né, a escalada das sanções que o Ocidente está impondo à Rússia e as consequências disso, né? Na alta dramática de preços de diversas commodities, por exemplo, como gás natural, petróleo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de gás para a Europa e a consequência que isso teria para economias como Alemanha, como Itália, como Finlândia. Como ajustar a necessidade vista pelo Ocidente de impor sanções econômicas à Rússia, sem que isso esfrie ainda mais a economia internacional, que já enfrenta um momento muito delicado por causa da pandemia, professor? Perfeito. A gente está num momento muito crítico da guerra, um cabo de guerra entre o Ocidente e a Rússia e uma escalada de sanções, né, que tem consequências para a Rússia, mas tem consequências também para o Ocidente, né, que vem nessa escalada de sanções. E a área de energia é muito crítica, porque os Estados Unidos conseguem fazer uma sanção de importação de petróleo cru, o Reino Unido consegue também impor uma sanção até o final do ano, né, mas a Europa tem uma dificuldade imensa no curto prazo de dependência energética do gás russo. Então, na prática, é incontornável essa dependência ao gás russo, e os países europeus, como você mostrou, o percentual de importação, não conseguem, no curto prazo, reduzir essa dependência, né? Agora, essas sanções, o que significa que eles vão permanecer importando gás da Rússia no curto prazo, né? Essas sanções têm consequências de preço, como você mostrou aos telespectadores agora, né? Uma subida de preço que acentua agora na guerra, mas não vem de agora. Quer dizer, a Europa, o mundo já assiste desde o ano passado um desajuste em alguns mercados commodity, o gás natural principalmente, que você mostrou, teve um desajuste no segundo semestre do ano passado entre oferta, demanda e armazenamento de gás na Europa, e os países já vêm assistindo a picos históricos no gás desde o ano passado. Isso tem consequências para a indústria, para a população que utiliza gás para aquecimento, né, no hemisfério norte, é um importante energético utilizado pelas famílias, né, e para a geração de eletricidade. Então, quer dizer, os Estados Unidos já enfrentou uma inflação no ano passado de 7%, que é uma inflação extremamente alta. Essas sanções têm um rebatimento nos preços, e isso vai continuar aumentando os preços nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem um peso menor de impostos comparativamente à Europa. Então, o que os países europeus estão fazendo para mitigar um pouco esse aumento de preços? Reduzindo o imposto, né? Tem um impacto fiscal de redução de imposto para amenizar essa transmissão de preço aos consumidores, à indústria. Mas as sanções têm uma consequência de curto prazo severa, né, para a economia global e, sobretudo, para a Europa, que já vem uma perda de competitividade da indústria, pressão contra a importação da China, perda, né, em relação aos Estados Unidos também, e esse cenário é crítico. Professor, há alguma maneira de a Rússia conseguir substituir mercados que ela perdeu momentaneamente pela China, por exemplo, ou por outros compradores que não compactuam com as sanções econômicas que estão sendo impostas ao país? Ou seja, ela tem como minimizar ou sofrer um pouco menos os impactos dessas sanções, buscando vender, por exemplo, petróleo para a China ou para outros países? É um movimento que ela já vem fazendo. Na verdade, ela já olha para a China e para a Ásia, né, como uma área estratégica, e nesse momento crítico, certamente, ela vai se voltar ainda mais para a Ásia, né? Agora, o que acontece é que ela tem um volume de exportação para o mundo que talvez a Ásia por si só
não absorva, né? E esse petróleo que está em sanção, ele já é vendido com muito desconto no mercado global. Então, a Rússia, nessas sanções, está sofrendo um estrangulamento, né? E é uma coisa muito delicada esse cabo de guerra né, com a guerra ao meio, né? Então, é uma situação crítica, ela tem um peso importante da Ásia, mas ela está sendo estrangulada. Pelo que o senhor explicou para a gente, não é, professor, é um jogo em que todos perdem esse da aplicação de sanções. Claro que muito mais a Rússia, principalmente a Rússia, mas os países que aplicam as sanções também acabam, de um jeito ou de outro, sofrendo algum impacto, com aumento de preços, eventualmente com desabastecimento. Quanto tempo o mundo suporta desse jogo, professor? Essa é uma grande questão, quer dizer, qual vai ser a duração e o impacto no curto prazo, né? Certamente isso tem um impacto fiscal enorme, porque reduzir o impacto dos preços das commodities para os consumidores tem uma contraparte que o Estado vai ter que, de alguma forma, acomodar, né? O bolso dos contribuintes vai sofrer para que não pese tanto no bolso dos consumidores. Agora, tem um ponto importante que é após o conflito. Certamente, a Europa vai rever a sua dependência ao gás russo. Isso tem uma mudança de preços relativos daqui para frente importante. Quer dizer, o gás natural ele é um combustível estratégico para a transição e tem países, por exemplo, a Alemanha, que há 10 anos atrás, após Fukushima, tomou uma decisão política de banir o nuclear, né? E hoje, se ela tiver que reduzir o consumo de gás natural, ela talvez tenha que aumentar a utilização de carvão, por exemplo. E isso tem um impacto em emissões. Todos esses países hoje que estão enfrentando, né, restrições, revendo a dependência ao gás russo, têm metas de redução de emissão para 2050. Professor, uma última pergunta rápida aqui. O que é que vai sobrar para a gente? Nós já estávamos nos debatendo com o preço dos combustíveis, com o preço do gás, com o preço dos alimentos aqui, antes de sentir o cheiro da invasão da Rússia pela Ucrânia. Com tudo isso que está acontecendo, o que é que vai sobrar para o brasileiro, professor? Nós estamos numa economia globalizada, a gente já sente todo o efeito dos mercados de commodity no Brasil. O Brasil é um exportador de várias commodities, mas isso tem rebatimento também interno. A gente tem uma malha de transporte que é totalmente dependente a fóssil, né? Diesel. O governo já vem estudando de que forma que ele pode atenuar um pouco esse repasse de preços, como outros países vêm enfrentando. E também, por exemplo, na geração de eletricidade. Nós vivemos ano passado uma crise hídrica, precisamos gerar muita energia de termoelétrica. O Brasil vem contratando muita termoelétrica a gás e grande parte dessas termoelétricas utilizam GNL importado. Então, o Brasil, na sua matriz elétrica, vai disputar cargas de GNL com a Europa, que vai tentar agora importar mais gás natural liquefeito, né, para reduzir a dependência da Rússia. Isso tudo tem impactos no preço do gás natural, no preço dos combustíveis líquidos, no preço da geração de energia elétrica. Quer dizer, a bandeira tarifária de escassez hídrica, em grande parte, o valor dela era para pagar combustível dessas térmicas. Se o preço dessa geração aumenta, vai aumentar a nossa tarifa de eletricidade para frente e tem um desdobramento em todas as cadeias. Nós conversamos com o professor Diego Lisbona, economista, pesquisador do Centro de Estudos e Regulação em Infraestrutura da Getúlio Vargas. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.